Olá pessoal, neste vídeo nós vamos conversar sobre Branch and Bound, né? E vamos falar também sobre Branch and Bound em programação inteira, porque trata-se de um dos principais algoritmos para resolver problemas de programação inteira e é essencial que a gente entenda como ele funciona. Antes, no entanto, nós vamos fazer uma brevíssima revisão sobre alguns conceitos que serão importantes nesses vídeos referentes ao algoritmo Branch and Bound. Então vamos lá, breve revisão. Vamos lembrar o que é o conceito de relaxação, que é um conceito essencial para a gente entender, né, como é que o algoritmo Branch and Bound funciona, na maioria das vezes, né, que é aplicado para a programação inteira. Então vamos lá, uma formulação R, né, tá aqui, ó, ela é considerada uma relaxação de uma formulação M se 1. Todas as soluções de M são também soluções de R, ou seja, as soluções de M estão contidas no conjunto de soluções de R. Tá? Então, toda solução de M é também uma solução para relaxação de M, né? No caso R. E 2, toda solução X, né, pertencente a X, ou seja, o conjunto de soluções de M, tem custo em R menor ou igual ao custo em M. Ou seja, FR de X tem que ser menor ou igual a F de X para todo X pertencente a X aqui. Okay? Claro que isso pensando num problema de minimização, né? Que nós adotamos aqui, que será o padrão nesses cursos. Um exemplo clássico de relaxação é a relaxação linear. O que é relaxação linear? Basicamente é pegar um programa inteiro e relaxar a restrição de integralidade. Ou seja, eu removo a restrição de integralidade, o que eu vou obter? Eu vou obter uma relaxação, tá certo? Bom, um exemplo aí bem simples, né? Um modelinho pequeno com duas variáveis, mas notem que as variáveis são aqui inteiras, né? E eu tenho aqui uma função objetiva, que nesse caso aqui é de maximização, mas não tem nenhum impacto no que eu quero mostrar. Pois bem, aqui nós temos a representação gráfica, né, deste modelo. Como ele tem só duas variáveis, a gente consegue plotar com facilidade. Inclusive está aqui, né, no slide, como vocês estão vendo, o desenho, né, das duas restrições do problema. De forma clara, vocês vão perceber que essa daqui, ó, é a região factível, né? E essa região factível possui inúmeros pontos e alguns pontos inteiros, né? Se eu resolver esse problema daqui desconsiderando as restrições de integralidade, eu vou obter uma solução que provavelmente vai ser um desses vértices aqui, né? Bom, considerando essa função objetiva, provavelmente vai cair nesse vértice daqui, tá? Que não é inteiro, obviamente. Qual que é o nosso sonho? É substituir essa formulação por esta daqui, que agora sim está bonito. Por quê? Porque, né, nessa formulação ideal eu tenho a envoltória convexa dos pontos inteiros. Ou seja, se eu aplicar, por exemplo, o método simplex, ainda que eu desconsidere a integralidade, eu vou cair num ponto inteiro. Ó. Os vértices aqui são todos inteiros. Olha que coisa bonita, né? Porque eu estou tratando da envoltória convexa dos pontos inteiros, né? Infelizmente, no mundo real é muito raro obter uma formulação ideal, né? Obter uma formulação como essa, para vários problemas. É claro que tem aqueles problemas em que a gente sempre cai nessa formulação, discutiremos isso mais para frente na disciplina, mas a verdade é que para a grande maioria dos problemas isso não acontece. Tá? Então nós temos que buscar formas de tratar esses problemas. Claro que quando isso ocorre, né, como eu já disse para vocês, né, quando o poliedro definido pelas restrições define a envoltória convexa das soluções inteiras válidas, aí eu resolvo o programa inteiro como se fosse um programa linear. Então, aplico, por exemplo, o método simplex e acho a solução ótima do programa inteiro, né? No entanto, encontrar esse poliedro não é trivial na grande maioria dos casos. Então, nós temos que buscar uma abordagem alternativa, né? Como é que a gente faz, então, para tratar problemas de programação inteira? Uma vez que não basta aplicar o método simplex, né? Já que, na maioria dos casos, nós não teremos a tal formulação ideal, formulação dos sonhos, né? Bom, tem várias abordagens, vários algoritmos que nós aplicamos para resolver esses problemas de programação inteira. Tá? Vou citar alguns. Branch and Bound, certamente. Algoritmo de plano de corte, heurísticas, etc. Né? Geralmente a gente mescla os dois primeiros, obtém o Branch and Cut. Enfim, o fato é que é uma série de técnicas que nós vamos aplicar para resolver esses problemas inteiros. E hoje nós começamos a discutir tais técnicas. E vamos começar falando do algoritmo Branch and Bound, ou da ideia, né, de Branch and Bound. Então tá bom. Para tal, nesse vídeo, esse é um vídeo mais curto, eu vou apresentar alguns conceitos
e definições. E no vídeo seguinte é que eu vou de fato mostrar para vocês como é que funciona o branch and bound com um exemplo prático, né? Aplicando ele passo a passo para vocês entenderem bem como funciona. Por enquanto, vamos falar aí de conceitos e definições. Primeiro, qual que é a ideia básica do branch and bound? Trata-se de um algoritmo em que nós vamos criar uma árvore de enumeração para explorar as possíveis soluções. Ou seja, nós vamos, no pior dos casos, enumerar todas as soluções. É meio loucura, né? Mas esse é o pior caso, tá? A gente enumera todas as soluções possíveis, sim. É um absurdo. Então, como eu já disse, no pior caso, todas as soluções serão exploradas. No entanto, na prática, felizmente, né, enquanto nós estamos explorando as soluções, a gente consegue fazer uma série de podas, né, em inglês pruning. A gente consegue reduzir o tamanho da árvore consideravelmente de tal forma que seja factível aplicar esse algoritmo. Né? Porque se for explorar todas as soluções, a gente está perdido. Né? Isso não é muito viável, não. Então, vários ramos são podados com o uso de limites, né, que é o que nós vamos discutir daqui a pouco. Então, o branch vem de ramificar. E o bound vem de limite, né? Então, branch and bound a gente ramifica e utiliza limites para podar. Mais ou menos essa ideia que eu vou tentar mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que funciona. Então, vamos lá. Vamos começar falando da parte de branch, ramificar. O que é ramificar? É pegar um problema e dividir em problemas menores. Geralmente, a gente pega um problema e divide em 2 subproblemas. Tá estranho? Vamos lá, vamos passo a passo que vai ficar fácil. Então, eu vou pegar um problema P e dividir em M subproblemas. Repito, em geral, nós dividimos em 2 subproblemas, tá bom? Aí, como eu já estou dizendo aí no slide, né? Divide em 2 subproblemas em cada passo. Então, qual que é a ideia? Olha só, eu tenho um problema original P. E para ficar no contexto de programação inteira, vamos imaginar que eu tenho 3 variáveis binárias. Aqui, ó, eu tenho x1, x2 e x3, são as nossas variáveis binárias, ok? Inicialmente, eu tenho o problema original P, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse problema P em 2 subproblemas. Como minhas variáveis são binárias, eu vou escolher uma das variáveis, x1, por exemplo, e vou criar um subproblema em que x1 é igual a 1 e um outro subproblema em que x1 é igual a 0. Notem que em cada subproblema eu agora tenho só 2 variáveis, uma vez que o valor de x1 está fixo. E esses 2 subproblemas, né, as soluções deles são soluções de P também, percebem isso? Então, eu peguei P e dividi P em P2 e P1, né? Ou seja, em 2 subproblemas, um em que x1 é igual a 1 e o outro em que x1 é igual a 0. Tá bom? Então, aí que vem o nome branch, né? Ramificar. Eu ramifiquei o meu problema em 2 subproblemas, tá bom? Se eu repetir esse processo com x2 e depois x3, eu acabei de enumerar todas as soluções possíveis para esse probleminha fictício que a gente está considerando aqui. Um problema é que eu tenho 3 variáveis binárias, né? Naturalmente, eu vou ter exatamente 2 elevado a 3 soluções. Ou seja, eu tenho 8 soluções, né? Vocês podem perceber que ao fazer isso, né, nesse subproblema aqui eu ramifiquei de novo e aqui eu ramifiquei de novo. Então, esse aqui é a solução em que x1, x2 e x3 são ambos iguais, são todos eles, né? Não ambos, porque são 3, né? Os 3 são iguais a 1. Enquanto do lado de cá eu tenho uma outra solução em que os 3 são iguais a 0. Percebem? Aqui eu tenho todas as soluções possíveis. Isso é fazer branch, isso é ramificar. De forma clara, com essa abordagem, eu vou enumerar todas as soluções, o que não é desejável, uma vez que eu posso ter um número absurdo de soluções, né? Então o algoritmo não vai funcionar bem. Como é que a gente trata isso? A gente tenta fazer poda usando limites. Vamos lá, vamos passo a passo. Então a parte do branch ficou mais ou menos clara, eu imagino, e agora vem a parte do bound, que é limites, né? O branch, como eu já disse, resulta em um algoritmo exato que encontra a solução ótima em um número finito de passos. Muito bom, mas é extremamente ineficiente, né? É claro que é um número finito de passos considerando aquilo que eu mostrei, né? E é muito ineficiente porque enumerar todas as soluções não é um algoritmo bacana, né? Só para vocês terem ideia, né, para n variáveis binárias, nós teremos 2 elevado a n nós a serem explorados, que é um número muito grande, cresce muito rapidamente com o valor de n. Né? Claro que se eu tiver 3 variáveis, a gente faz, mas geralmente eu tenho um número grande de variáveis. Né? Então, a chave para melhorar a eficiência desse algoritmo é fazer poda utilizando limites, que é o tema, né, principal
desse vídeo, mas principalmente do próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, dando um exemplo e mostrando como resolver passo a passo, né? Bom, como é que funciona então esse uso de limites? Até botei em vermelho ali, ó, limites, né? Olha só, quando a gente fala de uma relaxação de um problema, a vantagem da relaxação é que num problema de maximização, por exemplo, a relaxação vai me dar um limite superior. Ou seja, se eu resolver a minha relaxação na otimalidade, eu vou saber um limite superior, eu vou poder afirmar o seguinte: é impossível ter uma solução melhor do que aquela. Tá? Se for um problema de minimização, a relaxação vai me dar um limite inferior. E eu vou saber que não é possível ter uma solução melhor do que aquele valor. Essa é a ideia de relaxação. A relaxação é utilizada principalmente para isso no nosso contexto aqui. Né? Já que a relaxação é o quê? A relaxação é o meu problema original, né? Relaxado. Ou seja, é um problema que contém todas as soluções do meu problema original e mais algumas, né? E que a função objetiva aí, ela, no caso de problema de minimização, sempre vai ter um valor menor ou igual para uma solução X do problema original. Ou seja, eu tenho esse desenho aqui como válido. Então vamos lá. A relaxação vai me dar, num problema de minimização, um limite inferior. E num problema de maximização, um limite superior. Tá bom? Meu objetivo é encontrar uma solução ótima. Eu tenho certeza que essa solução ótima vai ser maior ou igual em termos de custo do que o meu limite inferior e menor ou igual do que o meu limite superior. Tá certo? Se esses meus dois limites se encontrarem, ora, que maravilha, eu garanto que a solução que eu tenho é ótima, né? Mas vamos lá, vamos entender. Num problema de maximização, o limite superior é um limite que eu não posso ultrapassar, ou seja, é impossível ter uma solução melhor do que aquela. Enquanto o meu limite inferior pode ser representado por uma solução qualquer. Né? Então, o que a gente vai fazer no algoritmo Brent-Bald? Nós vamos buscar uma solução de tal forma que esse limite inferior suba e o limite superior desça. Enquanto eu estiver explorando a minha árvore de soluções, né, esses limites vão sendo atualizados e, eventualmente, eu consigo fazer podas utilizando os limites. Bom, vamos então falar de algumas definições, alguns conceitos importantes, nomes que eu vou utilizar com alguma frequência. O primeiro deles, solução incumbente. O que é uma solução incumbente? É a melhor solução encontrada até o momento durante a busca. Então, enquanto eu estiver lá percorrendo, digamos assim, né, investigando a árvore de Brent-Bald, eu sempre armazeno a melhor solução encontrada. Essa solução, claro, é uma solução viável, né, que atende a todas as restrições, inclusive aquelas de integralidade, né, ou seja, uma solução viável mesmo para o problema. E aí é a melhor delas, a melhor que eu encontrei até o momento. Tá? Então, sempre que eu falo em solução incumbente, eu falo na melhor solução encontrada até o momento. Essa solução ela pode aparecer em vários momentos. Durante a busca, né? Então, no nó intermediário, eu posso, de repente, utilizar uma heurística para transformar aquela solução parcial que eu estou obtendo até ali numa solução completa. Né? Ou mesmo quando eu chego no nó folha. Quando eu chego no nó folha, eu sempre obtenho uma solução. Né? Então, nós chamamos essa solução de incumbente. No caso de maximização, a solução incumbente representa o limite inferior. Notem isso. E no caso de minimização, o limite superior. Ou seja, aquela solução viável, né, que eu estou tentando melhorar. Então, pensando no problema de minimização, né, eu quero melhorar, ou seja, eu quero diminuir o custo daquela solução. Né? Então, cada nova solução incumbente, eu estou melhorando ali aquele limite. Tá bom? Então vamos falar de poda bem rapidamente, porque a ideia mesmo, vocês vão entender como funciona no próximo vídeo, quando a gente for mostrar um exemplo aqui e resolver passo a passo. Mas vamos lá, quando que eu posso podar uma subárvore? Tem duas situações basicamente em que eu consigo fazer a poda. O que é podar? É não precisar percorrer aquela subárvore até o final. Você chega até aquele momento e fala, opa, daqui para baixo não tem nada que presta, acabou. Percebe? É cortar, é podar aquela subárvore. Primeiro caso é quando os limites permitem. Ou seja, quando eu tenho uma relaxação para me dar um limite, digamos assim, vamos chamar de limite inferior num problema de minimização, né? Então, no problema de minimização eu tenho aqui a solução viável, que é o limite superior, e o limite inferior. Eu estou tentando fazer esses limites se encontrarem, né? Perfeito? Se eventualmente eu chegar num nó em que o limite desse nó, ou seja, a relaxação desse nó está acima do meu limite superior, aí eu sei que não tem como melhorar a solução incumbente, tá? Então, o primeiro caso de poda é quando os limites, ou seja, os bounds, permitem, tá bom?
Lembrando que eu tenho sempre o limite superior e inferior do problema, tá? E aí em cada subárvore eu vou ter limites aí que podem ser, principalmente o limite inferior no caso de minimização, que pode ser diferente, tá bom? O limite inferior daquela subárvore, considerando as fixações feitas até ali. Não se preocupem se ficou confuso, isso tudo vai ficar claro daqui a pouco. O segundo ponto é quando o nó é infactível. Ou seja, eu estou fixando o valor da variável, cheguei no ponto que aquelas fixações levam a uma solução inviável. Dali para baixo não faz sentido pesquisar, eu podo, tá bom? Voltando aqui para esse desenho, que ele facilita entender, o que eu estou falando de podar? É quando, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui tem um problema completo, e aí eu estou nessa subárvore aqui, né? Existem algumas situações em que eu posso podar essa subárvore e nem preciso pesquisar nada do que está aqui para baixo. Basicamente são duas situações, quando os meus limites permitem, né? Ou seja, quando a relaxação nesse nó aqui, ou seja, limite nesse nó, porque esse aqui é um subproblema do problema original, tá, gente? Eu fixei x1 igual a zero, então aqui eu tenho um problema diferente do meu problema original, porque aqui eu só aceito soluções em que x1 é igual a zero. É como se eu colocasse uma restrição ali, ó, x1 tem que ser igual a zero, percebem nesse exemplo? Então quando eu pego o limite inferior desse subproblema aqui, e esse limite inferior é pior, ou melhor, ele é maior do que o limite superior que eu tenho, não tem por que continuar. Porque daqui para baixo, a solução só vai piorar. Cada vez que eu vou restringindo, eu vou, entre aspas, piorando ou mantendo aquela solução, né? Eu nunca vou melhorar uma solução daqui para baixo, tá? Considerando meu limite inferior, né? Então, quando eu chego nessa situação, eu posso podar. A outra é se eu chego aqui e descubro que x1 não pode ser igual a zero, por exemplo, porque dá uma solução inviável. Aí eu também posso podar esse nó, ok? Então, essa é que é a ideia, esse conceito de poda é mais ou menos assim. Toda vez que eu posso podar, eu simplesmente venho cá, podo e não preciso pesquisar ninguém aqui para baixo. Então, na verdade, ao podar essa subárvore, eu estou podando todos esses nós aqui, beleza? Discutiremos isso com mais calma no próximo vídeo. Esse vídeo é só para apresentar uma ideia bem geral. O conceito vai vir a aplicação mesmo, vocês vão entender como isso funciona no próximo vídeo, quando a gente resolver um exemplo passo a passo, tá bom? Então valeu, pessoal, até daqui a pouquinho no próximo vídeo. Tchau!